Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, Plantão de Oração. Eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então dar início a mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus. Convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça, que a gente já está iniciando o nosso trabalho. E a gente sempre inicia com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje a nossa lição é a número 28, que tem como título Na Conquista da Liberdade. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: Na Conquista da Liberdade. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Paulo, ele escreveu isso aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13. E continua assim: A mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenares algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constitui fatores essenciais da justa libertação. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade da nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Olha que interessante, né? Então, ele está falando aqui, explicando na conquista da liberdade. Então, ele explica que todos nós fomos chamados à liberdade, né? Porém, a gente tem que saber como que nós vamos usar essa liberdade, né? Não é usar essa liberdade só no uso da carne, como ele fala aqui, né? Não usei essa liberdade para dar ocasião à carne. A gente tem que saber, né? Antes, né? Para sermos servos um dos outros, né? Por amor. E não só para, né, os prazeres da carne, né? Que nem ele fala aqui. Então, ele disse aqui também, né, que a mente humana, antes, né, do Cristo vir à Terra, ela era muito assim, ela padecia muitas coisas milenares, era muita coisa ruim que acontecia, muita violência, né? Era muita escravidão, né? Essa escravidão que a gente conhece, que houve, né, dos negros, todos, era muito pior, era duelo que existia, era muita coisa ruim que existia em todos os tempos, né? E Cristo veio mostrar para a gente o amor, veio mostrar outra realidade que tinha, que
mesmo assim o povo da época não soube entender, não é? Não soube entender com tanto que crucificaram Jesus, não é? Mas Jesus ele veio mostrar para a gente que existia um mundo espiritual, não é? Que a gente poderia fazer tudo que Moisés estava tentando ensinar ali, estava tentando conduzir o povo, não é? Mas com amor, não é? Que nem falou aqui que antigamente, né? O povo era muito ignorante, ele era querendo dominar o outro, não é? Através de vício, de um monte de coisas. Então, Cristo veio, né, para ensinar para a gente, para que a gente pudesse conquistar a nossa liberdade, mas com amor, entendendo que todos nós somos irmãos e que a verdadeira vida não era essa aqui, não é? Mas mesmo assim, o povo da época não entendeu, não é? E ele foi da manjedoura à cruz, né, e tentando falar com a gente, explicar o verdadeiro amor, né? O motivo que a gente estavam aqui, e a gente, ninguém na época, não entendemos, não é? E essa conquista da liberdade que ele fala, que todos nós somos chamados, é para a gente entender que nós somos seres, né, espirituais e somos eternos, né? O que a gente vem aqui nesse planeta Terra para a gente poder evoluir, evoluir para a gente voltar para a verdadeira vida, que não é aqui na Terra, não é? E que é para a gente entender que nós somos filhos, né? Criaturas do Criador, que nós somos irmãos em Cristo, que nós não morremos, que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual e nós precisamos evoluir. É como ele falou, que que todos nós somos chamados a essa liberdade, para a gente entender, né, que nós precisamos sim um auxiliar o outro, né? Aquele que sabe mais, auxiliar aquele que sabe menos, para que a gente possa evoluir com qualidade, não é? Porque a felicidade, né, não é assim de uma hora para outra. E a felicidade é o bem que a gente pode proporcionar ao outro, né? Porque assim a gente vai entender que a gente está aqui para auxiliar, para servir, que nem Jesus quando ele estava aqui. Ele mesmo falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, para ensinar, que mesmo ele sendo mestre, ele pode auxiliar, ele pode servir, não é? E Cristo ele veio aqui, né, para explicar para a gente que essa conquista é a conquista da liberdade espiritual, para a gente entender, né, que a nossa vida ela vai muito além, né? A nossa verdadeira vida no plano espiritual, né, que todos nós vamos chegar lá. Ele não falou que todos nós vamos estar à direita de Deus Pai, mas para isso a gente precisa, né, se depurar, evoluir, entender que aqui na Terra, a nossa vida, a gente está só de passagem para que a gente possa evoluir, não é? Então, que a gente precisa angariar virtudes como a paciência, a tolerância, a caridade, o amor, não é? Para que a gente possa voltar bem, porque a nossa vida ela é eterna, não é? Ela é eterna. Nós somos, né, criaturas do Criador. Então, nós tivemos um começo, Deus, nosso Pai, nos criou para a vida eterna. E nós estamos aqui no planeta Terra para a gente poder entender isso, porque nós não morremos. O que morre é nossa, nosso corpo físico, porque Jesus disse que ele veio do pó e do pó ele vai voltar. E tudo que nos é dado aqui, né, no planeta Terra, é para que a gente possa evoluir, evoluir com qualidade, tendo o amor como base, porque o amor, a gente já disse em várias outras lives, que o amor resolve tudo. Se a gente entender que nós somos criatura do Criador, irmãos em Cristo, que nós estamos aqui para evoluir, um auxiliando o outro, para que a gente possa voltar para a verdadeira vida bem, aí sim a gente vai evoluir com qualidade, tendo o amor como base de tudo, não é? E a gente deve entender isso. E é isso que está tentando aqui falar na lição para nós, que essa conquista da liberdade é essa liberdade,
essa libertação espiritual, para que a gente possa entender que nós vamos voltar para a casa do nosso Pai, não é? E a gente vai entender que a nossa estadia aqui no planeta Terra, ela surtiu efeito, a gente conseguiu entender, né? Porque é essa independência, né? Para a imortalidade, que a gente vai voltar para casa, né? Que a gente entendeu que a gente não morre. Mas enquanto a gente estiver aqui no planeta Terra, a gente tem que fazer de tudo para que a gente possa se melhorar e auxiliar o nosso próximo. Jesus não pediu isso, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Auxiliar o vosso próximo como a você mesmo, não é? Amar como Jesus amou, não é? Então é isso que a gente tem que entender nessa lição para a gente poder conquistar a liberdade. Essa liberdade, né, que a gente tão sonhada que a gente fala, né, que pode se transformar também em felicidade, para que a gente possa continuar a nossa missão aqui na Terra. Porque essa missão é para a gente tornar-se uma pessoa melhor, para que a gente possa, sim, angariar virtudes, para a gente, quando chegar a nossa hora de voltar para a pátria espiritual, a gente poder dizer, sim, a minha passagem pela Terra ela não foi desperdiçada. A gente conseguiu entender, conseguimos auxiliar e entender que somos todos, né, irmãos em Cristo, né, criatura do Criador, e nós somos espíritos eternos. O que morre é o nosso corpo físico, né, porque Jesus disse que ele veio do pó e do pó ele vai voltar. Então, a gente, né, aqui tem que entender como diz aqui no finalzinho, né? Porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao nosso dever, por amor, e a gente tem que fazer isso por amor, né? Aos nossos próprios deveres, né? E realmente que nós alcançaremos aí a liberdade, né? Essa conquista, né? Conquista da liberdade espiritual. É essa liberdade que é a vitoriosa, que a gente vai entender que nós somos espíritos eternos, que nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros, porque todos nós, como falou aqui, né, que Jesus ele nasceu simples ali na manjedoura e ele foi da manjedoura à cruz, né, movimentando ali, né, o nosso amigo ali divino, ele estava ali tentando reintegrar ao homem nessa posse, nessa simplicidade dele, né, do equilíbrio, da esperança, da alegria, e em momento algum, né, ele ele saiu do seu propósito, não é? Ele fez, cumpriu a sua missão direitinho, que era passar para nós a lei do amor, para que a gente entendesse, né, que a gente é espírito eterno. Então ele passou ali o seu tempo que ele tinha que passar, e até no seu último momento, ele não blasfemou, ele não revoltou-se contra o nosso Pai, muito pelo contrário, ele ainda prometeu para nós o Consolador prometido, não é? Ele falou para nós que ele não teve tempo de explicar tudo, porque o povo ainda não estava preparado, não é? Contanto que, olha o que fizeram com ele, não é? Ele explicando ali, dando exemplo, né? Porque a vida dele toda foi um exemplo, né? Mesmo assim, teve gente que duvidou, não acreditou nele e ainda fez tudo o que fez, mas mesmo assim ele não se deixou abalar. Ele sustentou nele mesmo com aquele amor infinito, aquele amor verdadeiro, fraterno, sublime, e disse que ele ia pedir para o Pai para mandar um consolador prometido que ia nos explicar direitinho tudo o que ele nos ensinou, tentou ensinar para todo mundo, que nem todo mundo percebeu, né? Entendeu, como até hoje ainda tem gente ainda que duvida e ainda está esperando ele vir de novo, né? Que não tem mais necessidade dele voltar, né? Não tem mais necessidade de Cristo voltar, né? E ele prometeu o Consolador prometido, que ele já está aí, claro, aí para todo mundo ver. Só não vê quem não quer, porque já está aí para todo mundo ver, né? O Consolador prometido, que é o quê? É a doutrina espírita, né? Que ela não tem religião nenhuma, é uma doutrina que ali está bem claro para todo mundo ler, entender e praticar. Qualquer religião pode fazer isso, né? Para que você possa entender que nós, sim, essa conquista da liberdade espiritual, qualquer um pode pegar os livros da codificação, ler, entender, interpretar direitinho, porque aqui não tem confusão, está muito claro,
não é? E colocar na sua vida para que você possa evoluir, não é? Então, ele veio dar essa simplicidade, esse equilíbrio, essa esperança para a vida eterna que é que nós temos, né? Então foi esse o entendimento que eu tive dessa lição que tem como título Na Conquista da Liberdade. E essa liberdade é a liberdade espiritual. Então vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados, e eu peço em especial para a minha irmã Rita de Cássia Batista, para minha irmã Edi Batista, que está recuperando de uma cirurgia, para minha irmã também Edna Batista. Vamos também pedindo para Mariusca, é, Mariusca de Oliveira de Magalhães Belli. Vamos também pedindo para Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano. Vamos pedindo para todo da minhas listinhas aqui, em especial também para a Juraci Mendes de Oliveira, Maria Aparecida Leonildo Porto, para a Vera Lúcia Leonildo e para a Vonei Barbosa de Oliveira e Rita de Cássia Batista. Que assim seja, que eles ficam firmes na fé e que possam auxiliar nos seus próprios tratamentos. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, que também se encontra na nossa casa, né? E vamos pedindo também, em especial, para o genro da minha cunhada Juraci, né? Antônio Poço Teixeira, que desencarnou esse dia desfinado, para que a espiritualidade receba ele e todos os nomes que se encontram também na nossa casa. Receba a todos com muito amor e carinho, para que eles tenham um despertar tranquilo e aceite essa nova situação e queiram continuar a sua evolução agora no plano espiritual. Vamos também pedindo para a higienização no lar de todos os tratamentos que se encontram na nossa casa. Vamos pedindo também para os cadernos dos dependentes químicos, que também se encontram na nossa casa, e todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né?
que é o Facebook, o Instagram, o site, para que a espiritualidade amiga e benfeitora acolha a todos com muito amor e carinho. E também para todos os nossos alunos, trabalhadores, né, e assistidos que estão agora fazendo a sintonia conosco agora. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos agradecendo então a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos que estamos recebendo, os medicamentos físicos e espirituais que a gente está recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no lar, seja na rua, seja no trabalho, estamos recebendo esses medicamentos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente está se aproximando do fim do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração de hoje. E eu agradeço a todos que fizeram plantão comigo e todos que virão mais tarde. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um bom final de semana. E já deixo o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos novamente para fazer novamente o plantão de oração. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.